Muito obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde aí, esse horário no meio do caminho. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019. Vamos para a página 2 para passarmos pelos destaques desse trimestre aí da Movida. Então, o primeiro destaque que a gente traz aqui é a marca de R$1 bilhão de receita bruta. É mais um recorde da companhia, crescimento de 54% contra o ano passado, ano contra ano, reforçando aí todos os fundamentos positivos desse mercado que a gente vem falando há bastante tempo. Um mercado subpenetrado, vem apresentando taxas de crescimento double digit nos últimos 4 anos e que a gente ainda enxerga muito potencial de crescimento. Estima-se aí que só 3% da população brasileira aluga carro hoje, o que era 1% há 4 anos atrás, é verdade, então triplicou o volume, mas ainda tem bastante espaço para a gente continuar crescendo. Então, o primeiro destaque é o crescimento da companhia. Segundo, destacamos aqui o lucro líquido operacional, crescimento de 43,6%, chegando aí a R$40 milhões. E a gente está trazendo aqui o lucro líquido operacional para mostrar a evolução da eficiência operacional da companhia. Então, a despeito do que o Edmar vai explicar depois, dos créditos fiscais não recorrentes que tiveram no outro trimestre, a gente evoluiu muito em rentabilidade operacional, trazendo aí o 8º trimestre consecutivo de evolução de resultados, de forma sequencial na Movida, mantendo a consistência aí do lucro líquido acima de R$40 milhões, e realmente expandindo margem. A gente expandiu a margem líquida de serviços para 11,7%, a evolução de margem de 1,7 pontos percentuais. Então, mostrando o nosso compromisso, sim, de continuar crescendo e trazendo novos clientes para o mercado, encantando os nossos clientes, mas também de evoluir em eficiência operacional, evoluir em rentabilidade, mantendo o nosso compromisso de melhorar lucro líquido e retorno sobre o capital investido a cada trimestre. O terceiro destaque, a gente traz o EBITDA. Nosso EBITDA consolidado bateu mais um recorde, R$155 milhões no segundo trimestre. É um aumento de 31% se a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. Também aqui vemos evolução de margem, 2,9 pontos percentuais na margem de serviços, que chegou agora a 45,8%. Então, reforçando o nosso compromisso de evoluir, sempre ganhando em eficiência e em rentabilidade. E aí passo para o quarto destaque, que é o grande destaque do trimestre, mais um recorde da companhia. Vocês veem recordes em cada um dos destaques, mas esse recorde acho que é o mais esperado pelo mercado, 16 mil carros vendidos em seminovos e com uma evolução significativa na nossa margem bruta, né? As iniciativas que a gente tem implantado desde o terceiro trimestre de 2018 já apresentam alguns resultados, trazendo evolução de margem, 1,3 pontos percentuais aí versus o primeiro tri, chegando aí a uma margem EBITDA de menos 1,8% em seminovos, sendo essa a melhor dos últimos 3 anos. Então aqui a gente mostra uma evolução importante no desempenho do giro do ativo, comprova a nossa capacidade de execução também em seminovos e nos dá o conforto para retomar a adição de frota em rack e também para reforçar o nosso compromisso de colocar no curto prazo a margem de seminovos lá em break-even, mostrando aí que a companhia funciona como um reloginho, tudo funcionando corretamente, possibilitando um crescimento sustentável da companhia, evoluindo margem, evoluindo ROIC e com tudo para buscar os melhores índices de retorno da indústria de aluguel de carros no Brasil. Passando então para o próximo, que é relacionado aos seminovos, né? Uma vez que a gente entregou ali 16 mil carros em seminovos, a gente pôde retomar algum crescimento, liberdade para fazer inclusive o follow-on aí, e a gente fez uma expansão ainda no segundo trimestre de 30% na frota de final de período. Essa expansão ocorreu majoritariamente em junho, né, totalizando aí 106 mil carros. Então coloca a companhia em um novo patamar, acima de 100 mil carros, para a gente capturar ainda mais escala e continuar crescendo a companhia, atendendo nossos clientes, sempre priorizando aí os clientes de melhor margem. Então um patamar importante para a gente. O próximo destaque, a gente fala aqui do ponto de vista do mercado de capitais, né, a operação de follow-on bem sucedida, realizada aí pela Movida. A gente captou aí 832 milhões de reais. Foi uma operação que a gente ficou bastante feliz com o resultado, considerando aí primária e secundária 832 milhões de reais. Com isso, a gente tem alguns pontos importantes. O free float nosso, né, passa de 30% para 45%, então é um outro volume de liquidez. A gente chegou aí com uma média de 55 milhões de reais por dia de liquidez. Isso é um volume, um patamar de liquidez que traz bastante mais atenção para o nosso papel.
atrai uma nova gama de investidores para enriquecer ainda mais a nossa base e, sem dúvida nenhuma, trazer aí um ciclo positivo para o papel. Gostaria de destacar aqui, né, com esse movimento, a JCL passou a deter 55% da Movida, né, e o book build nosso, o preço foi de R$15, exatamente o dobro do IPO. Então, acho que é um resultado bastante positivo, bastante reconhecimento, a gente fica satisfeito pelos investidores que acreditaram na gente durante a trajetória e acredito que eles também ficam satisfeitos com um retorno aí de 100%, bastante positivo para todo o mercado. Esses esforços do mercado de capitais, né, juntamente com o trabalho feito pelo pessoal nosso aí de tesouraria, o Edmar, liderado lá pelo Fábio Costa, e as captações, fazendo aí um novo patamar, que o Edmar vai comentar de novo depois sobre os prazos de 8 anos, custos menores, isso tem sido reconhecido também pelas agências de rating. Então a gente traz aqui como destaque os upgrades recebidos tanto pela Fitch quanto pela S&P. Então a gente chegando aí em AA- pela Fitch e na S&P em AA. Então evolução de rating, de novo, mais importante do que a foto é a tendência, a gente prevê continuar evoluindo trimestre a trimestre, com evolução gradativa, para melhorar a companhia e conquistando cada vez mais espaço e mais margem, mais retorno. E o último ponto que a gente traz nessa página, um prêmio do Valor Econômico, o prêmio Valor e Inovação Brasil, a Movida é eleita como número 1 no setor em inovação. Então, um prêmio que reforça o nosso posicionamento de trazer novidade para o cliente, de estar investindo em tecnologia, então com um crescimento que é sustentável e mirando o longo prazo. A gente poderia, com certeza, tem espaço para focar bastante em resultado de curto prazo, mas a gente prioriza todas as dimensões, então investe na companhia para garantir que o médio prazo é melhor que o curto prazo e que o longo prazo é melhor do que o médio prazo. Então a gente fica bastante satisfeito com esse prêmio. E também um reconhecimento importante, aí empresa Revelação, né, o prêmio Revelação da Bolsa, então um evento aí realizado aí pela Infomoney, onde a Movida foi reconhecida aí como entre as 3 melhores no prêmio Revelação da Bolsa aí desse ano. E além disso, a gente teve presente aí na lista das companhias mais honradas no ranking da Institutional Investor, tendo conquistado aí pelo menos top 3 em todas as categorias no setor de transporte. Então isso aí mostra que a gente está na direção certa, sem dúvida nenhuma, muito mais a fazer do que o que foi feito, mas estamos no caminho. Convido vocês então para a página 3, só para a gente mostrar um pouquinho dos destaques de frota e uma abertura, né? A gente chegou aí, a gente fala dos 106 mil carros. Queria relembrar a todos, quando a gente fez o IPO, os números que a gente traz aqui na página, final de 2016, 64 mil carros. Quando a gente fez o IPO, a gente estava com os números do terceiro trimestre, um pouco menos de frota do que isso. Então a gente está praticamente com o dobro da frota do IPO e a gente falava em dobrar a companhia de 3 a 5 anos. Então a gente está falando aí que num prazo menor do que o que era previsto, a gente dobrou a companhia, não só em receita, mas também em frota, na escala, na base, para a gente continuar investindo. Desses 106 mil carros, 70.600 estão no RAC e 35 mil carros no GTF. No GTF a gente apresentou um crescimento de 62% ano contra ano, é o maior crescimento do setor, reforçando o nosso compromisso com a rentabilidade, o uso de baixa quilometragem, uso bem leve, e vocês veem isso, podem comprovar isso na margem EBITDA que a gente vem entregando trimestre após trimestre. Vamos passar para a página 4 para a gente começar a falar dos resultados de cada unidade de negócio, e vou começar aqui pelo Rent a Car. Então, falando do RAC, a gente mostra aqui um aumento de quase 17% na receita entre o segundo TRI de 19 e o segundo TRI de 18. Lembrando aqui que a gente tinha segurado um pouquinho o crescimento da frota do RAC para aguardar a entrega de seminovos. Agora a gente retoma o crescimento de frota. Então a frota terminou bem maior para fazer uma receita maior no terceiro trimestre. Mas é um crescimento já significativo, que vem aí basicamente 15% da receita de crescimento de diária e 3,8% de queda na ocupação, né, mas compensado pelo aumento de preço. Então, com isso, quando a gente olha ali do lado direito da página, a receita por carro nossa evoluindo 1,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, mesmo com um efeito de mix que puxa esse resultado para baixo, porque a gente tem mais carro mensal para pessoa física, por exemplo, com baixa quilometragem, onde você consegue trabalhar com estrutura de custo diferente, a gente tem evoluído em receita por carro. Então, esforço de yield management, mas mais do que a inteligência que o mercado tem aprendido, os algoritmos, essas coisas todas, eu queria reforçar os fundamentos positivos, competição racional, bastante demanda, que tem nos permitido ser seletivos e continuar evoluindo em receita por carro, que vai contribuir para uma melhor margem da companhia no médio prazo. A gente mostra ali embaixo, na parte direita e embaixo do slide, a margem bruta. A margem bruta cai de 66% para 55%,
mas basicamente, como eu falei, a parte operacional nossa está mais eficiente, tem um ganho de margem, é basicamente depreciação. O Edmar vai falar um pouco mais sobre isso, mas vocês podem notar nas nossas DF, tem mais de 20 milhões de diferença de depreciação aí no consolidado, segundo o TRI 19 contra 18, então mostrando o conservadorismo da companhia, o nosso compromisso de chegar com EBITDA zero lá em seminovos e todas as linhas de negócio evoluindo em margem e EBITDA. Vamos então para o próximo slide, página 5, para a gente falar um pouquinho de GTF, tá? Na página 5, vocês veem aí o crescimento da receita de GTF. Lembra que a receita sempre vem depois da frota, né? Então a gente já mostrou de um crescimento grande de frota no segundo trimestre, que vai repercutir numa receita maior aí no segundo semestre de 19, mas aqui a gente mostra 40% de crescimento sobre o segundo tri, um crescimento bastante significativo, com a receita por carro praticamente estável, mesmo com a queda dos juros, né, que impacta bastante na precificação. O nosso mix continua cada vez melhor de uso leve, e a gente evoluindo bastante em número de diárias, é quase 50% o crescimento de número de diárias nosso trimestre contra trimestre, e a margem bruta ali também é o efeito de depreciação, de 68% para 54%. Se você pegar na margem EBITDA, a gente continua de forma bem consistente, entregando lá, quando não é a melhor, está entre as melhores margens de EBITDA do setor em gestão e terceirização de frotas. Então, crescimento seletivo, mas com bastante oportunidade. O mercado está ainda mais aquecido, com mais demanda, nos permitindo ser ainda mais seletivos, então a gente enxerga até a oportunidade de trabalhar algum improvement aí de eficiência. Tá? Lembrando que o nosso foco são empresas médias e algumas pequenas, então nossa média é 45 carros por contrato. A célula nossa B2B digital, que atende de forma totalmente digital, tem uma estrutura de custo bastante diferenciada, onde a gente exige garantia real para fazer o contrato. Então, uma operação de baixíssimo risco e altíssima margem tem contribuído bastante para esse crescimento, sem necessidade de entrar em competições, às vezes irracionais ou emocionais, em bids muito grandes, onde às vezes uma empresa média aí necessita do contrato, que é 20%, 30% dela, e a gente não precisa disso, graças a Deus, estamos indo muito bem aqui e com um horizonte muito positivo em GTF também. Vamos passar então para o slide número 6, para a gente falar ansiosamente aí da unidade de negócio aguardada por todos, de seminovos, né? A gente está dentro do nosso plano, evoluir a unidade de seminovos, lembrando que esse é um mercado que ainda opera da mesma forma que era 25 anos atrás. Vocês vão ver muita disrupção nesse mercado e a gente capturando cada vez mais eficiência, margem e penetração em termos de market share na questão de seminovos. Seminovos, olhando o resultado do segundo tri, vocês viram o crescimento aí, 83% de crescimento de volume, é 16 mil carros contra 8.700 que tinha no segundo tri de 18, então é uma evolução significativa. A gente com 64 lojas, evoluímos muito a venda por loja por mês. Então, quando a gente fala de venda por loja por mês, a gente chega aí 39 carros por loja por mês. É uma evolução significativa, mas ainda, de novo, melhor do que a foto é a tendência. A gente pretende continuar evoluindo o varejo. Claro que 16 mil carros é mais do que se pegar a nossa frota de rack que tinha lá 12 meses atrás, dividido por 12. Então a gente tem ainda, não tem volume de carro para vender 16 mil carros por trimestre agora, né, e manter isso numa base constante, mas já estamos preparando para o ano que vem. Então nós vamos crescer o varejo, a gente controla o canal de atacado, com isso vai melhorando margem e já vai dando capacidade para a companhia com antecedência, para a gente não viver mais do que a gente viveu esse ano, que é a gente ter que esperar os seminovos para crescer o RAC. Então, os seminovos andam em paralelo com o RAC, de modo que a companhia consegue ir capturando o crescimento e evoluindo também em seminovos. A nossa receita líquida ali acumulada de seminovos, né, nos últimos 12 meses, bate 1,7 bilhão, sendo que no segundo TRI é 618 milhões. Então, você vê aí a gente já rodando a 2,5 bi quase anualizado, um outro patamar de companhia. Com isso, o G&A caiu para 5%, vocês veem ali embaixo. Então a gente falava no IPO também de ter um G&A em seminovos perto de 6%. Muitos aí duvidavam e achavam que era desafiador demais, que era loucura, que o mercado não trabalhava assim. E vocês veem a indústria inteira evoluindo. De novo, o que eu reforço, né? Os benchmarks de rentabilidade dessa indústria e de eficiência ainda serão escritos. Tem muita coisa por se fazer. E a gente vê ali na margem bruta nossa o ticket médio evoluindo, 38.400. Nossa expectativa é a gente ver o ticket médio subindo, porque o mix de frota tem melhorado, né? Então, quando você vê que está comprando carros um pouco mais caros, a tendência é que 13, 14, 15 meses depois o ticket médio também seja maior aqui, uma vez que a gente vende o carro, na média, acima do valor de aquisição. Então, quando você pega a margem bruta nossa, chegou em 2,4%, então uma margem que já começa a voltar para a normalidade, a gente vai continuar evoluindo margem bruta para chegar numa margem que
possibilite a gente entregar ali a margem EBITDA zero aí no curto prazo. Então, evolução significativa, bastante ganho em seminovos e dando conforto com a gente, que a gente está em linha ou um pouco melhor do que o nosso plano, para a gente poder entregar até o final do ano tudo equilibrado e uma companhia completamente diferente no final de 2019, com outra possibilidade de crescimento. Vou passar a palavra então para o Edmar, nosso CFO, que vai passar um pouco mais de detalhes nos nossos números financeiros. Obrigado aí, gente. Edmar. Obrigado, Renato. Boa tarde a todo mundo. Eu vou pedir para vocês passarem para a página 7, onde a gente apresenta o resultado de cada linha de negócio no trimestre. O que a gente fez aqui, a gente criou um modelo que permite a comparação entre a operação do segundo trimestre de 18, a comparada a 19, sem o IFRS e excluindo também os créditos de PIS e COFINS que, de fato, acabam impactando essa análise. Então, a gente expurgou da parte mais escura. Na parte mais clara de cada um dos negócios, a gente está trazendo aqui o contábil, para ter a comparabilidade total em relação ao que a gente está mostrando. Então, para começar aqui com o RAC, o EBITDA de RAC, ele foi de 86 milhões, né, de novo, sem contar o IFRS, um aumento de 21% sobre o ano anterior. A margem melhorou 1,3 ponto percentual, atingindo 36%. De novo, como o Renato frisou, uma evolução na nossa operação. No trimestre, a gente vê aqui quase 40%, 39,7% no IFRS. O RAC foi impactado, do ponto de vista de custo, por uma questão de giro mais rápido do ativo. Isso acaba trazendo maior volume de pagamentos, tanto de PVA quanto de combustível. E também, por nos anteciparmos à alta temporada, a gente fez mais manutenção para estar com os carros todos disponíveis em julho e agosto. Quando a gente vai para a GTF, que são os amarelos, o que acontece é que o EBITDA foi de 67 milhões, novamente houve uma evolução de margem, a margem atingiu 68%, são 4,5 pontos de ganho, e com um negócio muito importante que é 50% de crescimento, de novo mostrando que a nossa aposta em GTF, a essa altura, 1 ano e meio atrás, ela vem se consolidando a cada dia. Então a gente apostou nesse mercado a partir do início de 2018 e o resultado vem aparecendo. No lado direito, né, a gente traz os seminovos, como o Renato falou, de fato o grande destaque. E aí a margem EBITDA evoluiu 2,1 pontos percentuais, e aí de novo nas nossas barras escuras, tirando o IFRS e o PIS/COFINS, né? E quando a gente olha o que está no livro, a gente está com menos 1,8, de novo mostrando que nós estamos no caminho que nós dissemos que trilharíamos, que é entregar uma margem perto de zero no curto espaço de tempo. Na parte baixa, a gente traz a mesma comparação e aí agora a gente fala de EBIT. O EBIT ele tem um impacto diferente aqui, que é a nova taxa de depreciação que está fazendo 1 ano exatamente nesse mês, e aí as margens acabam sofrendo um pouquinho. Tá? Dito isso, eu convido todo mundo a passar para a página número 8, onde a gente traz a depreciação para cada uma das unidades de negócio. Então, os números do segundo TRI para o RAC foram de aproximadamente R$ 1.200 por carro, e para o GTF, 3.300, quase 3.400. O importante, e aqui está no meio da página, é reparar que a depreciação consolidada na companhia saiu de 18 milhões para 41 milhões, um impacto trimestral aqui de 23 milhões. Quando a gente analisa isso com uma frota maior, a gente está falando já de alguma coisa que pode chegar eventualmente a quase 100 milhões em bases anuais. Tá? Ponto importante é que a gente vê evolução em termos nominais da depreciação do RAC em 32% e da depreciação da parte de gestão em frotas de 132%, de novo, garantindo que a gente lá na frente vai alcançar o resultado esperado em relação à margem EBITDA. Na página seguinte, que é a página 9, a gente traz uma conciliação do que a gente está chamando do lucro líquido operacional versus o lucro líquido contábil, de novo, ajustando pelo IFRS e a parte tributária que impactou o resultado, mas não o operacional.
Em 2018, os créditos tributários tiveram um impacto no lucro de aproximadamente 12 milhões. 2/3 no RAC e 1/3 em seminovos, que está explicado lá na nossa divulgação do trimestre passado, desse trimestre. Então, a nossa margem líquida operacional foi de 10%. Quando a gente caminha para 2019, né, o impacto do imposto é tão somente de 3 milhões, aí 100% em gestão e terceirização de frota. Né? E aí, só lembrando, foi uma decisão do STJ em abril do ano passado sobre materialidade e essencialidade da apropriação de crédito PIS/COFINS. E, de novo, sem considerar o efeito do IFRS, o nosso lucro teria sido de 42,8% a 4% de evolução. Explicado isso, vamos passar para a página do consolidado, onde a gente dá uma olhada nos números da companhia. Tá? Então, a receita líquida bateu 3 bilhões de reais, né, nesses últimos 12 meses. Como o Renato falou, nós já estamos rodando a um patamar muito próximo de 4, né, quando a gente olha para o consolidado. De novo, mostrando que houve uma evolução importante ao longo dos últimos meses. Para o trimestre, comparação anual, receita líquida cresceu 57%, né? A receita líquida quase lá no 1 bilhão de reais. O EBITDA, um novo recorde de 155 milhões, é o que está no nosso livro, 46% de margem de serviços. E o EBITDA dos últimos 12 meses, 566 milhões, mais uma vez uma evolução importante, mais de 80 milhões de reais no curto espaço de tempo de 6 meses. O EBIT, 397 para os últimos 12 meses, aí um novo patamar, né? E no trimestral 100 milhões, de novo lembrando, né, que houve somente no trimestre um acréscimo de depreciação da ordem de 23 milhões. Do lado direito baixo, a gente fala do lucro acumulado dos últimos 12 meses, né, 176 milhões de reais, uma margem líquida de serviços de 13,3 e, mais uma vez, o lucro trimestral em 41 milhões. Aqui tem um ponto importante, que foi, nesse trimestre, nós conseguimos nos utilizarmos da lei do bem, né, que ela permite o crédito tributário quando a companhia comprovadamente investe em inovação e tecnologia. Então, esse é um negócio que nós conseguimos fazer a partir desse ano e acreditamos que daqui para frente ele se torne recorrente. Evidentemente que os montantes dependerão do investimento da companhia, mas fica claro, mais uma vez, que tudo faz sentido, ou seja, a gente ganha um prêmio de inovação ao mesmo tempo que se utiliza do crédito tributário por ser claramente classificado como gasto e investimento dessa natureza. Passando para a página 11, eu queria falar um pouquinho de CAPEX, né, e fluxo de caixa. Então, o CAPEX bruto nos últimos 12 meses alcançou 3,4 bilhões, sendo 61% maior que 2018. Há um crescimento no CAPEX de expansão em RAC, como o Renato falou, função de preparação para a alta temporada de julho, ao mesmo tempo em que a gente atinge um novo patamar de venda de seminovos que nos dá conforto para esse crescimento. Em GTS, como a gente já vem falando, o investimento em expansão vem aumentando como resultado da nossa estratégia de focar em contratos rentáveis, empresas pequenas e médias, e capturar esse bom momento do mercado de terceirização, inclusive com a mudança contábil do IFRS. O caixa gerado antes do crescimento, a meu ver, é o maior destaque dos últimos 12 meses nessa página, uma vez que ele atinge um saldo positivo de 808 milhões. Isso aí se deve basicamente à melhora do nosso resultado operacional e ao melhor capital de giro, que mostra de novo que nós estamos com uma operação sustentável, e isso é muito importante quando a gente olha para o perfil de capital de giro, endividamento e estrutura de capital da companhia. O volume de venda de ativos aumentou em cerca de 400 milhões de reais, de novo devido à retomada do nosso crescimento. E quando a gente olha o fluxo de caixa livre, ele ficou praticamente estável, mesmo que a gente tenha feito um CAPEX de outro patamar. Vou passar para a página 12, hoje a gente fala de caixa e endividamento, né? Então, na parte de cima,
a gente traz o cronograma de amortização, como encerrado no segundo trimestre de 2019, R$1,5 bilhão de reais em caixa. Vocês veem aí no slide 1,3 bi com vencimentos até 2021, quer dizer, nós já temos caixa suficiente para cobrir as necessidades da empresa por mais de 2 anos. E quando a gente olha lá para frente, como o Renato falou, ao final do trimestre nós fizemos a nossa primeira emissão em prazo mais longo, aqui 8 anos, totalmente tomada pelo mercado, comprovando mais uma vez que o mercado de capitais tem nos apoiado do ponto de vista da dívida e do ponto de vista do equity. Eu gostaria de também fazer um outro destaque, né, nesse mesmo slide. Quando você olha para o nosso endividamento, 60% do nosso endividamento, né, já está além de 2022, mais uma vez, foi uma construção que começou a partir do IPO e em pouco mais de 2 anos e meio nós conseguimos mudar esse perfil. Na parte de baixo, a gente traz a movimentação da dívida líquida. A dívida líquida subiu 200 milhões nesse ano, está bem explicado aqui, o CAPEX é a grande alavanca disso. E quando a gente olha para a alavancagem, terminamos o trimestre, mais uma vez em linha com o que a gente tem comunicado ao mercado, perto de 3, eventualmente um pouquinho mais, eventualmente um pouquinho menos, de novo com um nível de conforto bastante grande em relação ao que a gente vê pela frente, uma vez que o giro do ativo está num patamar totalmente diferente. Dito isso, eu devolvo a palavra para o Renato para ele fazer as considerações finais. Renato. Obrigado, Ed. Vamos então, pessoal, para o slide número 13, onde a gente traz aqui os indicadores nossos de rentabilidade, né? Então, na parte de cima do slide, a gente traz aquela tradicional nossa ponte do lucro líquido, fazendo um comparativo, lucro líquido últimos 12 meses, vindos em segundo TRI 19 com o segundo TRI 18. E a gente vê a evolução significativa, então de 100 milhões para 176 milhões, com 75% de aumento, e de novo reforçando, né, da onde vem esse ganho de lucro líquido. 67 milhões vem do Rent-a-Car, do EBIT de Rent-a-Car, então mesmo com aumento de depreciação, a gente entregando aí muito mais EBIT no Rent-a-Car, e 33 milhões ali em gestão de frota. Lembrando que isso tudo aqui é uma construção feita nos últimos 12 meses e já está muito melhor do que está na média dos últimos 12 meses. Então, com tendências da gente trazer melhoria para os próximos períodos. E o EBIT de seminovos, que se manteve lá, vocês viram lá o resultado ainda estável em pontos nominais, e essa redução aí de 15 milhões de reais, que agora a gente começa assim a caminhar para uma outra tendência, onde seminovos vai começar a contribuir com a parte menor, sim, porque é menos relevante para a rentabilidade final da companhia, mas é uma unidade importante para garantir a sustentabilidade do crescimento, a frota nova para o cliente do RAC, a gente ter um conforto para crescer, garantindo um giro do ativo eficiente, gerando valor e com a menor necessidade de CAPEX por carro, para a gente continuar crescendo a companhia. E na parte de baixo, a gente mostra os indicadores aí mais importantes, né? Retorno sobre capital investido, e o custo de dívida e o retorno sobre equity. Então, a linha laranja é o ROIC, né, nosso principal indicador de rentabilidade, a gente mantendo a companhia ali perto de 11%, lembrando que tem essa sazonalidade aí dos trimestres, a gente olhando aqui para últimos 12 meses, tá? Então, perto de 11%, e o custo da dívida no menor patamar aí dos últimos tempos, chegando em 5,4%. Então, de novo, a gente entregando em 5,3 pontos percentuais de spread, demonstrando a geração de valor da companhia. Mas mais importante do que isso é a nossa tendência, né? Se vocês pegarem ali, desde lá de trás, a gente vem evoluindo no indicador nosso de ROIC, evoluindo bastante no indicador de ROI, e a gente, sem dúvida nenhuma, tem um ciclo novo agora de crescimento para a gente continuar capturando alguma melhoria de ROI, uma melhoria um pouco maior em ROI e ainda com algum espaço para reduzir custo da dívida, juros continuam caindo, a gente já comentou, a gente acabou de ter o upgrade de rating, que vai nos possibilitar fazer novas emissões, a dívida hoje está mais longa, então quem olha para a Movida tem ainda mais confiança, o que possibilita a gente fazer novas captações com taxas melhores e continuar nesse ciclo de reduzindo o custo de capital e aumentando o nosso spread de ROIC sobre custo de capital. Então essa é a principal mensagem desse slide. E aí vamos para o slide 14, é o último slide da nossa apresentação, para a gente depois poder abrir para perguntas e respostas e aprofundar nos temas. Aqui o que a gente traz? A gente está trazendo aqui 6 pontos
que reforçam a evolução que a companhia teve até aqui, até o segundo TRI de 19, e também um pouco do que é o nosso foco daqui para frente. Então, quando a gente traz esses 6 pontos aqui, o primeiro que a gente coloca aqui, criação da diretoria de gestão de clientes. Você fala, pô, mas isso é um destaque? Para nós lembra que o nosso principal pilar, desde o início da companhia, é a experiência do cliente. A gente sempre colocou que uma coisa que a gente não abre mão é ter realmente conquistar um posicionamento de marca bastante diferenciado que nos permita não só rentabilizar a companhia de uma forma diferente, mas também ter mais sustentabilidade nesse crescimento. E a gente agora reforça a estrutura, juntamos as áreas de atendimento ao cliente, focadas na experiência do cliente, embaixo de uma diretoria, para dar ainda mais corpo aí para todos os indicadores, todas as iniciativas de melhoria de experiência. Em linha com esse primeiro pilar, a gente traz aqui o lançamento do pré-check-in. Então a gente tinha lançado o QR Code lá atrás e agora viabilizamos o pré-check-in, ou seja, todo cliente hoje em qualquer loja da Movida consegue gerar um QR Code no aplicativo e fazer o pré-check-in e agilizar bastante a retirada do carro, de qualquer carro, não é um grupo específico, é qualquer carro, em qualquer loja, e com isso melhora bastante a experiência do cliente. Então ainda tem assim algumas oportunidades de melhoria de UX, de incentivar o uso desse pré-check-in, além do pré-check-in o pré-pagamento, que é uma modalidade exclusiva da Movida por enquanto, né? O mercado ainda vai evoluir para isso, nos possibilitando trabalhar de forma diferenciada aí os managers, evitar no-show e melhorar ainda mais a rentabilidade do setor, mas a gente está esperando aqui o resto do mercado, mas ele vem e vai evoluir a experiência do cliente para trazer ainda mais cliente para cá. Terceiro ponto, test drive 27 horas, a gente falou de fazer disrupções em seminovos, essa é a primeira delas, estão rodando em piloto, e a gente espera ao longo desse trimestre passar para ter mais lojas, que é a questão da gente viabilizar em seminovos a compra, inclusive online, porque o cliente tem muito mais confiança no carro. Isso é um negócio para a gente que é locador, é muito fácil de fazer. O que é isso? O cliente compra o carro, ele, em vez de fazer o test drive aquele de 20 minutinhos com o vendedor do lado e tal, ele leva o carro para casa, fica 27 horas com o carro, pode mostrar para a família, para o tio, para o irmão, para o mecânico, para quem for, para viajar, voltar. 27 horas depois ele chega na loja, ou ele compra o carro ou ele paga a diária de aluguel. Se ele comprar, ele não paga a diária de aluguel. Isso muda a experiência do cliente, muda a confiança, a conversão é absurda, então é um negócio que a gente vai replicar para o resto todo. Além disso, a gente traz a melhora de margem seminovos, que já comentamos, a publicação do relatório de sustentabilidade, que reforça um posicionamento importante da companhia, a gente trazer a questão de sustentabilidade para a pauta e cada vez mais forte, mais transparência, que é uma questão valorizada não só pelos clientes, mas também pelos investidores em geral. E a questão, dentro dessa publicação do relatório de sustentabilidade, queria trazer aqui um anúncio que a empresa fez agora no Dia dos Pais, bem recente, que nós anunciamos a adesão, ao programa Empresa Cidadã. Então, a prática mais vista por empresas multinacionais, que a gente aqui lançou a licença maternidade e paternidade estendida como símbolo aí da valorização dos colaboradores, das nossas famílias. O que a gente tem de maior ativo, a gente fala, maior diferencial, é a nossa gente. Então, a gente trazendo esse benefício adicional aí para as nossas pessoas, para nós isso é um marco, é um novo patamar que a gente mostra para todas as pessoas que estão aqui dentro da companhia, que realmente o nosso posicionamento é diferente para continuar atraindo gente diferente, evoluindo e tudo. E o spread de ROIC e custo de dívida, nosso maior compromisso no longo prazo é evoluir esse spread, é isso que a gente destaca aqui nessa página. Dito isso, desculpa aí pela demora, queria abrir aí para perguntas e respostas, a gente aprofundar nos pontos que vocês julgarem mais interessantes. Então ficamos todos aqui à disposição, Fábio Costa, nosso diretor de RI, está aqui com a gente também, para vocês esclarecerem eventuais dúvidas aí. Muito obrigado a todos de novo pela participação. Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à margem EBITDA dos seminovos. A gente continua vendo essa evolução importante, ao longo dos trimestres. Como que a gente pode esperar a evolução dessa margem ao longo do segundo semestre, pensando em volume e preço do carro vendido? Tá. Olá, Vitor, obrigado pela pergunta. O seguinte, como a gente falou, a gente tem um plano para trazer evoluções aí consecutivas de margem em seminovos, trimestre após trimestre. Do ponto de vista de volume, a gente superou a nossa expectativa de volume de vendas no segundo trimestre. Nosso planejamento era de ter vendido aí 14 mil e poucos carros no segundo trimestre. A gente acabou vendendo mais, foi melhor do que o que a gente imaginava, que é muito bom. Isso traz mais diluição, então a margem ficou também melhor do que o que a gente tinha previsto. A gente tem um ganho de precificação, um ganho de mix
para capturar e um ganho de idade média até o final do ano, para a gente poder trazer isso lá para pertinho de break-even, né, e entrar o ano que vem já em break-even seminovos. É isso que a gente está imaginando. E aí uma ponte daqui até lá, o mix, a melhora de mix do terceiro para o quarto trimestre, ela é um pouco melhor do que nesse terceiro tri, tá? Então a gente tem um salto maior para o quarto tri do que para o terceiro tri. O mais importante é a gente continuar evoluindo, melhorando trimestre a trimestre e entrar 2020 realmente com a margem acima da linha d'água, evitando qualquer ruído aí do mercado. De novo, eu reforço que isso aqui é um negócio de curtíssimo prazo que muda pouco o resultado da companhia, vocês viram lá na evolução do lucro líquido, mas a gente vai colocar isso em acima de zero para poder ficar todo mundo bem tranquilo, né? A margem sobre a aquisição continuou positiva, a margem de venda positiva, a margem continuou bacana. E ticket médio sobe um pouquinho, tá? Tá ótimo. E uma segunda pergunta, com relação à evolução do ROIC, meu entendimento é que agora no segundo tri, né, por conta dessa volta do crescimento em RAC, isso acabou pressionando um pouco o ROIC do segundo tri. Daria para ter alguma ideia de que seria esse ROIC normalizado no segundo trimestre, dado que quando você tem esse crescimento acelerado, geralmente você tem alguns custos que vocês acabam pagando na cabeça e acaba pressionando um pouco a margem? Sim, basicamente, né, Vitor, ele afeta tanto o resultado quanto o capital investido, né? Então a gente optou por fazer para poder garantir o atendimento aos nossos clientes na alta temporada, então a gente fez sabendo que estava comprometendo um pouquinho, foi planejado e calculado, entregando ali uma melhoria de resultado de lucro líquido e dinheiro que a gente precisa. Se você falar, você tem aí mais ou menos de meio a 1 ponto percentual de ROI, se você considerasse de não comprar, porque a ocupação teria ficado mais perto de 77, em vez de ter ficado baixo ali que a gente adicionou frota, então o resultado seria um pouquinho melhor e o capital investido também seria menor. Se você for bem otimista com base na ocupação e nisso naquilo, falar que você faria a mesma demanda, a gente ficaria em 1 ponto percentual melhor o ROI. Ficar mais conservador um pouquinho, meio ponto percentual, mais ou menos é isso normalizado, tá? Tá ótimo, obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Casseb, Credit Suisse. Senhor Thiago, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Tenho duas perguntas. Primeiro, em relação aos seminovos, né, a gente vê que nesse tri vocês venderam, em média, 39 carros por mês no varejo. Queria saber qual que é a meta, né, de produtividade por loja que vocês têm e quando que vocês esperam atingir esse número. Essa é a minha primeira pergunta, depois eu volto para fazer a segunda. Obrigado. Obrigado, Thiago. Em resumo, é o seguinte, o nosso planejamento, meta é sempre maior que o planejamento, tá? Mas não vou falar meta para vocês, porque tem que entregar mais do que a gente fala com vocês. Então, nosso plano é entregar pelo menos 45 carros por loja até o final desse ano, e aí o ano que vem, como a gente tem mais volume, a gente buscar aí passar dos 50 carros por loja, podendo chegar até o final do ano até mais do que isso, 55, 60 carros por loja. O que a gente acha que dá para chegar é 60 carros por loja. O prazo que a gente vai chegar pode ser até o final do ano que vem, meio do outro ano, depende da nossa necessidade aqui, mantendo sempre a margem EBITDA marginalmente positiva nessa linha de negócio. Ótimo, obrigado, Renato. A segunda é sobre o CAPEX de RAC, né? Que a gente vê que tem uma linha de outros ali, não relacionada à compra de carros. E essa linha era próxima de zero até mais ou menos o meio do ano passado e tem subido bem, né? Foi 29 milhões nesse tri. Se vocês puderem dar um pouco de cor no que consiste essa linha, se a gente pode e quanto que a gente pode esperar de valor aí nos próximos tris. Obrigado. Tiago, boa tarde, Edmar está falando aqui. Fundamentalmente, a gente está falando de investimento em tecnologia, em TI. Tá? Então, lembrando, no ano passado a gente migrou para o SAP, então ainda tem um pouco disso, né, de melhorias que estamos trazendo, e também todo o investimento na parte de produtos e voltado a clientes. Tá? Então, isso também foi sinalizado durante o nosso processo de follow-on. Nós estamos, de novo, partindo para uma base tecnológica diferencial em relação aos outros. Esse patamar ele deve permanecer, ele pode oscilar um pouco para mais ou para menos eventualmente, mas lembrando também que a partir do ano que vem a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor no Brasil, e aí faz parte desses investimentos também ter um ambiente mais seguro. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, a tecnologia da informação e deve continuar nesse patamar pelos próximos trimestres.
De novo, isso aí impacta um pouquinho o curto prazo, mas de novo a gente está construindo a movida do futuro, sem dúvida nenhuma. A única certeza que a gente tem é que o carro, e se usar carro daqui 5 anos, é completamente diferente do que usa hoje. E a gente espera, como empresa, estar ditando as tendências e trazendo as novidades para o mercado e com isso, e colhendo aí, né, eu falo bebendo água fresca e capturando a rentabilidade adicional aí no mercado. Tá ótimo, Edmar e Renato, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem de Adeodato Neto, da Eleven Financial. Senhor Adeodato, pode prosseguir. Bom dia, Renato. Bom dia, Edmar. Duas coisas em uma só. Pensando regionalmente, como que vocês têm visto a dinâmica do RAC? Se vocês esperam um crescimento em linha com aquilo que vinha acontecendo, ou se tem alguma região, aí eu digo geograficamente, que dá para explorar, que ainda tem espaço eventualmente para capturar share e margem. E aí, junto com isso, se a resposta for positiva, como é que vocês têm trabalhado a questão da venda dos seminovos em cada região e a distribuição dos carros por loja, do mix de produto oferecido em cada geografia? Obrigado. Fala, Deodato, perfeito. Obrigado pela pergunta, cara. É bom que você já respondeu a primeira pergunta com a segunda, entendeu? Basicamente, o que acontece, né, cara? A gente vive um momento muito positivo no mercado. A gente tem demanda em todas as regiões. Então, quando a gente fala de que a chave da rentabilidade é o crescimento seletivo, é escolher onde gera mais margem. E aí uma mudança que a gente fez foi, a gente crescia onde tinha mais margem olhando para o RAC. E a gente mudou isso no final do ano passado, quando a gente terminou o nosso plano diretor de seminovos, a gente avaliou por localidade como é que está a minha penetração do ponto de vista de venda de seminovos sobre o volume de seminovos transacionados naquela localidade. Quando eu olho isso, obviamente, onde eu já tenho 3, 4% de market share, pode ser um pouco mais difícil de crescer do que onde eu tenho meio. E aí, de acordo com a capacidade de venda instalada naquela região, tem lugar que também eu tenho ociosidade, porque eu tenho uma loja de RAC, vamos supor, com 200 carros. Você tem uma loja de seminovos, você só vai ter 20 carros por mês para vender ali, 18 carros por mês. Não é o suficiente para rentabilizar aquela loja. Claro que esse é um cenário extremo, não é um caso real, tá? Você tem que fazer a conta com todas as lojas da região, as cidades e tal. E com isso, a gente passou a priorizar o crescimento também onde eu tenho hoje capacidade ociosa maior em seminovos. E despriorizar crescimento onde eu não tenho capacidade ociosa em seminovos, onde eu já estou vendendo um percentual maior daquela frota desmobilizada naquela localidade via atacado ou até gastando transporte para transportar para uma outra loja de seminovos mais longe, que tem alguns lugares que eu tenho uma frota de RAC maior que tem capacidade de venda naquela região. Então tem que abrir lojas de seminovos ali, eventualmente, pontualmente, e calibrar isso com o negócio como um todo. Hoje a gente conseguiu montar uma modelagem matemática que prioriza, tanto olhando para a margem de RAC, mas principalmente deu um peso um pouco maior para esse plano diretor de seminovos, de balancear o giro do ativo, para construir uma companhia mais equilibrada, né? Quando a gente construiu as unidades de negócio, constrói outra, tem que dar escala, capilaridade, um lugar ou outro, a gente tem um ajuste fino para balancear agora. Então, o bom é, como o setor está muita demanda em todas as regiões, a gente consegue escolher e direcionar isso para daqui a um ano estar bem mais equilibrado. Data aí, Edmar, aqui, só um outro ponto também, para colocar na mesa, a privatização dos aeroportos também acaba nos ajudando, né? Então, a rodada anterior, a primeira parte do CAPEX começa a ser entregue a partir desse ano. Aí eu vou lembrar só Porto Alegre e Fortaleza, especificamente, são operados pela Fraport, tem um aumento importante de terminal. Isso acaba nos ajudando, tá? Quando você olha lá para frente, a rodada desse ano, com entrega a partir do ano que vem, também vai trazer mais passageiro para a gente, e aí tudo isso entra nessa máquina que o Renato acabou de falar e descrever para você. Ou seja, a gente tem grandes possibilidades no país inteiro. Tá? Tá ótimo, muito obrigado, Renato e Edmar. Se eu puder só uma consideração rápida, falando sobre essa combinação entre atacado e varejo
na venda de seminovos, como que está aí o sentimento da ponta, a oferta de crédito para o cliente final de varejo para a compra dos seminovos e quanto isso é importante hoje nessa estratégia de expansão da venda no canal varejo? Olha, Dato, o momento algum a gente percebeu uma redução do apetite dos bancos que a gente oferece por crédito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vê como é um financiamento baseado em ativo, né, então, portanto, com um grau de segurança maior do que o empréstimo comum, a curva é o seguinte: nós estamos aumentando a penetração de F&I nas nossas transações, nós estamos aumentando o ticket e nós temos conseguido rentabilizar cada vez mais. A gente não dá a disclosure dos números detalhados, mas as tendências não só são positivas, como muito positivas. Tá ótimo, beleza, obrigado. Um abraço. Valeu, Dato. Abraço. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Yuri Pereira, Citibank. Senhor Yuri, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. São 3 perguntas aqui do nosso lado, se me permitirem. A primeira é sobre custo de financiamento, vocês tocaram no ponto que talvez novas emissões possam vir. A segunda pergunta é como vocês enxergam depreciação por carro olhando para frente. E a terceira sobre esse gap aí que melhorou ano contra ano, de ROIC versus custo de dívida after tax, aí, se tem algum ruído de FRS 16 nisso. Muito obrigado. Yuri, Edmar está falando aqui, obrigado. O custo de financiamento nosso, como é que ele está hoje? Ele deve estar perto de CDI mais 1,6 na média, né? Como spread, e o prazo superior a 3, o prazo médio é superior a 3 anos e meio, tá? É isso que o que acontece é que cada nova emissão nossa, ela marginalmente ela é melhor do que essa média, né? Então, qualquer mudança agora, e a gente está com um estoque de pouco mais de 3 bilhões de dívida bruta, ele mexe só na segunda casa decimal. Então, é só para colocar um pouco a velocidade de melhora que a gente pode ter em relação a isso. Ou seja, o CDI contribui mais rápido nesse momento, uma vez que a gente já capturou quase 200 pontos de melhora no nosso spread ao longo dos últimos 3 anos. Tá? Então, esse é para falar do custo de financiamento. Uma proxy muito boa foi agora essa última emissão nossa, que tinha 3 tranches, uma de 3 anos, vencimento de 3 anos, outra de 5, outra de 8, que ela saiu na média CDI mais 1,55, né, com esse prazo médio aí talvez perto dos 4 anos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, a depreciação, o Renato já falou bastante sobre seminovos, né, e no nosso slide mostra o tanto que evoluiu, seja do ponto de vista unitário, seja do ponto de vista do total da companhia, em relação à depreciação. Então, basta que nós estamos confortáveis com os atuais níveis, porque tem uma outra coisa que é muito importante também, que é o perfil de uso do carro, né? Então, nós temos privilegiado os clientes com um perfil de uso de menor quilometragem e, portanto, com carros menos depreciados na hora de vender, seja do ponto de vista do RAC, seja do ponto de vista de gestão de frotas. Isso é importante se entender, porque senão a comparação não fica apples to apples, e aí eu estou pegando carona já no que o Steve escreveu hoje pela manhã. Tá? Então, o apples to apples, o carro não é exatamente o mesmo, e aí a depreciação não precisa necessariamente ser igual. O último ponto é sobre a questão do ROIC e do ROI. Como é que a gente tem reportado, Yuri? Nós temos sido muito, vamos chamar assim, disciplinados, espartanos, em relação a utilizar os números que nós temos no nosso livro. Então, e a gente tem isso no nosso site e tem isso em nossas apresentações. Tem lá exatamente o que a gente usa para fazer o ROIC e o ROI, e você encontra isso nas nossas demonstrações financeiras ao centavo. Então, se tem um impacto do IFRS, está traduzido no resultado do ano.
Se tem um impacto do imposto, como agora foi a lei do bem, a alíquota efetiva também nos últimos 12 meses reflete isso. Portanto, né, então lá no nosso website tem exatamente as contas para fazer, o ROIC e o ROI, eles refletem o que está lá na contabilidade nossa. Ô Yuri, o Fábio aqui só para complementar, se você for pensar em ROIC, e o IFRS impacta muito pouco, porque o que impactou na verdade foi a amortização, que não é considerada para o cálculo do ROIC, e no ROI na verdade ele acaba jogando um pouco para baixo, porque ele penaliza o nosso lucro líquido, tá? Então, mas o efeito é marginal nos dois. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Lag, Santander. Senhor Lucas, o senhor pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida só do nosso lado aqui. Se vocês pudessem dar uma cor em relação ao mensal flex, né? Principalmente em como vocês estão vendo a evolução tanto de demanda no RAC e também a evolução de rentabilidade comparada aos outros segmentos dentro do RAC. Obrigado. Bom, Lucas, bacana, bom demais a pergunta, cara. Mensal Flex pra gente, cara, é um produto muito importante. Pra mim vai ser o maior negócio das locadoras no futuro, tá? Agora, é um nicho que valoriza muito o nível de serviço, né? No nosso caso, como entregamos um nível de serviço bacana, a demanda está muito forte, vem bastante cliente, a gente tem sido seletivo em alguns momentos, subir o preço para poder controlar ali pela nossa oferta, né? De carro que a gente tem, mas continua um mercado bastante aquecido, com muita oportunidade, com quilometragem média muito baixa e retorno alto, tá? Boa. E comparado com os outros segmentos dentro do RAC, não sei se podem dar uma cor um pouco mais detalhada em relação ao crescimento do Mensal Flex, né? Se está ganhando representatividade dentro do RAC? Ganhou participação, a gente divulgou que cresceu mais de 50% ano contra ano, tá? Então é um crescimento grande. O único segmento que cresce mais do que o Mensal Flex é o nosso app, aluguel de diária para pessoa física, que é o nosso core, que cresceu quase 200% ano contra ano. O resto a gente controla para crescer menos e dar espaço para esses produtos que têm mais retorno. Boa, obrigado, Renato. Pessoal, aqui é Edmar. Tem uma pergunta do Gabriel Dili pela internet. Com relação ao caixa gerado antes do crescimento, poderia detalhar mais a variação de impostos nas capital de giro? Quais contas foram responsáveis pela variação e qual o motivo dessa variação? Obrigado. A maior, Gabriel, aqui Edmar, de novo, a conta que mais varia aqui é a conta de fornecedores, né? Que o capital de giro nos ajuda e na medida em que nós crescemos mais agora no final do trimestre, ela é de fato a grande alavanca para essa mudança aí no capital de giro, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato conosco com o nosso pessoal de RI, se precisar mais detalhes. Convido todo mundo, gente, para conhecer o nosso novo site de RI, né? Que, ficou bem bacana, que o pessoal lançou, até com botzinho para pergunta e áudio lá, tá? Vou terminar de passar aqui para ele. Obrigado, gente. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Obrigado. O protocolo seria o protocolozinho ali, né? Que eu quase faço que agora está no horário do outro. Gente, queria agradecer todo mundo pela participação. Sem dúvida nenhuma é importante para a gente. A Movida vem numa trajetória aí de transformação, acho que da indústria, a modéstia à parte, contribuindo para a transformação da indústria de aluguel de carro, e a companhia, sem dúvida, está em outro patamar. Mas o patamar que a gente espera estar daqui 3 ou 4 trimestres é muito diferente do que o patamar que a gente está hoje. Então continuamos muito animados, com fundamentos de mercado bastante positivos, mantendo o nosso foco máximo em execução, disciplina de rentabilidade e foco na satisfação do cliente. É isso que a gente tem como principal objetivo aqui. Então, agradecer todo mundo que está junto com a gente, nosso time, os investidores, nossos fornecedores,